Fala pessoal, tudo beleza? Giovanni aqui e este é o canal Em Terras Europeias. O canal que foi criado para trazer para vocês a nossa realidade vivendo aqui na Europa. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não vai perder os vídeos que nós produzimos toda semana, especialmente para você. Hoje eu trago para vocês a convidada Gabriele Evelyn, que vai fazer parte do quadro Siamo Tutti Italiani. Então bora chamar ela agora! Bom, e hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Gabriele Evelyn no vídeo que é do quadro Siamo Tutti Italiani. E esse quadro é muito interessante, ela tem uma história muito boa. Então, Gabi, por favor, já faça uma breve apresentação tua aí, para quem não te conhece já conhecer você. Beleza, eu sou Gabriele, tenho 45 anos, moro no Rio de Janeiro, não sou descendente de italiano, parece que sou, mas não sou, o descendente é o meu marido. Exatamente. Mas eu participei de toda a história dele, do reconhecimento dele, e sou apaixonada pela Itália, acho que eu sou mais italiana do que ele. Maravilha. E em que ano que começou toda essa história de vocês, Gabi? Quando vocês, seu marido ou você falou assim, não, eu acho que tem o direito ali, e começou essa história, quando que foi? Não. O direito ele sempre soube que tinha, porque ele é descendente, ele é neto. A antecedência é muito próxima, o antenato dele é muito próximo, era o avô dele. E a avó também, né? Os avós dele que vieram para o Brasil. E aí ele sabia, ele sempre foi apaixonado pela Itália. O pai era, apesar de ter nascido no Brasil, sempre foi muito enraizado, né? Ele e os irmãos cresceram com a nona fazendo macarronada domingo. Então, aqui no Brasil, então ele sempre teve isso muito forte dentro dele. Além, e ainda para juntar, nós temos formação em arte, somos apaixonados por história da arte, já viajamos para a Europa e aí foi tudo junto, né? O amor já estava no sangue. Entendi. Então já tinha essa noção, já sabia que ele tinha direito. E quando... Já. O que motivou vocês a fazer o reconhecimento dele? O que foi assim, o start? Então... ele já tinha começado por curiosidade, mesmo sem saber direito como que ele deveria proceder, ele já vinha buscando algumas certidões e até que por fim, depois de um motivo de ter saído do trabalho de anos, ele achou que era a hora, que era o pontapé que precisava para de fato botar esse projeto em prática. Entendi. Aí daí ele começou a fazer as buscas verdadeiramente, né? De tudo. Legal. Bom, para você que está chegando aqui agora, eu já tive uma conversinha com a Gabi aqui antes, e basicamente é assim, ela tem uma empresa que ela produz alimentos para pets, e o marido dela trabalhava em uma emissora de TV. E aí aconteceu que teve um probleminha lá de demissão em massa, que basicamente foi onde entrou esse gatilho aí, né? De eu tenho tudo ali, já estou quase com tudo, e vamos embora, vamos ver o que dá. Sim. Na verdade, ele já tinha uma noção de tudo, mas daí que eu entrei e embarquei mesmo com ele, e aí a gente foi fazer de fato busca de tudo para botar em prática. E sabe que isso daí é uma das coisas assim, que mais me fascina na história de vocês, que basicamente o teu marido tem o direito, mas pelo que a gente vai conversando, eu conheço a Gabi aí já há um certo tempo, e ela foi quem conduziu basicamente a história do marido dela, o background, ele sabe, aquela força sempre por cima. E dentro disso, Gabi, o processo do seu esposo foi administrativo. Ele foi para a Itália, correto? Foi. Legal. Sim. E como que foi essa busca das certidões a partir do Brasil? Conta pra gente um pouquinho como foi a busca das certidões, a parte se teve identificação, traduções, enfim, até o Brasil estar correto. Então, para começar tudo aqui no Brasil, a gente teve que fazer a busca na Itália, né? Então, entramos em contato com uma pessoa que fazia busca de documentos lá, que foi no Comune, onde os avós dele nasceram e se casaram, e conseguiu as certidões italianas e encaminhou aqui para o Brasil para a gente. Com essas certidões na mão, aí a gente foi começar a buscar as certidões aqui.
Aí foi aquele processo todo que você já sabe, né? De óbito do avô dele, porque apesar dele ter avô e avó, pela linha paterna é mais fácil do que pela linha materna. Ele foi pela linha paterna e foi buscar o óbito do avô. A gente até passar a tarde em cemitério buscando qual era o número da sepultura, porque a gente não sabia qual cemitério o avô dele tinha sido enterrado aqui no Rio. Assim, só tinha o pai dele, meu sogro, já é falecido. Todas as irmãs também falecidas, inclusive a italiana que nasceu lá e veio para cá, todo mundo falecido. A única pessoa que podia dar alguma noção pra gente era uma prima, que é a prima mais velha do meu marido, que foi contando história, porque ele passou mal, ele foi para o hospital tal, então aí a gente passava assim, eram plantões fazendo busca no Arquivo Nacional, que tem uma parte de óbitos que você tem acesso aos livros, os obituários, onde ia passando, era assim, a gente passou, não sei nem quanto tempo, buscando livros de óbito de vários cartórios. Antes não era cartório, era pretoria, onde fazia um registro de registro civil, né? Óbitos e casamentos e nascimentos. Então, foi uma dificuldade até que a gente descobriu que na Santa Casa eles têm uma parte de busca de documentos. E aí foi rapidinho, foi até lá, um lugar lá no centro do Rio, daqui do Rio, no Centro Histórico do Rio, todo velho, caindo aos pedaços, molhado, cheio de mofo, mas a mulher achou. A gente pagou por essa busca, né? Achou o documento e daí a gente foi indo em todos os cartórios, né? Onde tinha toda a linha, buscando, pedindo já as certidões inteiro teor, localizando o que precisava ser retificado, entramos em processo de retificação. Em paralelo com isso, a gente casou, porque a gente não era casado. No meio disso tudo aí, a gente casou, a gente já vivia há 15 anos juntos, união estável, mas não era casado. Então a gente aproveitou e casou. E aí foi esperar o tempo dos processos de retificação. Ficando tudo pronto, fomos fazer tradução juramentada, apostilar e pronto, partiu Itália. Legal, legal. E aí me fala uma coisa, vocês, com a parte do Brasil toda correta, vocês decidiram fazer na Itália com assessoria ou sem assessoria? Então, durante esse período todo, o meu marido tinha contato, como todo mundo tem, em muitos grupos de Facebook, né, de pessoas que estão indo para a Itália. E aí ele conseguiu contato com uma menina que tinha feito o processo dela e tinha alugado um apartamento. Me parece que ela fez o processo sozinha e ela tinha alugado uma vaga na casa de uma pessoa que morava na Itália, no comune onde ela fez, e essa pessoa ajudou ela e daí elas começaram a fazer assessoria. Então, assim, era um preço em conta, porque elas não eram uma assessoria muito experiente e, sim, e ele achou bacana e a gente fechou com ela, entendeu? Legal, sentiu confiança ali na pessoa... sentiu confiança, apesar de durante o processo ter tido vários percalços, né? Vários probleminhas, que é bom, que traz experiência, né? A gente vai ganhando know-how, mas assim, já sabe o que não deve fazer, né? Mas no final acabou dando tudo certo. Legal. E isso daí, seu marido pegou, embarcou para a Itália, foi com a documentação, chegou lá na casa da pessoa lá que estava começando a trabalhar. E como que foi para vocês, assim, essa questão? Tipo, ele estava lá, você no Brasil, ele na Itália, você no Brasil, e aí, quais foram, basicamente, você me falou aí que teve alguns probleminhas, assim, de repente, se você quiser entrar nisso, e como que foi o seu fator ali, tipo... Estou no Brasil, mas tenho que dar um apoio para ele. Como que foi isso? Conta pra gente. Então, eu fiquei aqui todo o tempo, assim, era à disposição para qualquer coisa que ele precisasse, né? Porque, afinal de contas, eu estava em casa. Apesar de estar sem ele, eu estava em casa, estava segura, tranquila, no meu ambiente
onde nada é estranho para mim, e ele estava em outro país, sem saber falar a língua, sozinho, porque a gente já tinha viajado juntos. Quando você tem uma companhia, tudo fica mais, mais tranquilo, né? Você sozinho, e sem contar o fator nervoso de que alguma coisa desse errado, né? E aí, então logo ele chegou lá, deu entrada no processo, foi tranquilo. A parte da entrada no processo foi tudo ok. Ele fez logo no primeiro dia, e já foi aquelas coisas de praxe, né? Comprou chip italiano, foi lá dar entrada. Na época ainda era da maneira, acho que como foi o teu processo, que agora teve uma modificação, que você já dava direto entrada no pedido de residência, aguardava o vigile já com toda a documentação lá. Agora parece que é um pouco diferente. O meu eu tive que fazer hospitalitar primeiro, eu declarar que eu estava na cidade, morando na casa e tal. Então, sim, foi isso que ele fez. Foi lá, declarou a residência e ficou esperando lá o vigile passar para confirmar a residência. Foi certo. Assim o dele, né? E deu lá os 45 dias, o vigile não passou. O vigile apareceu para confirmar a residência de outra pessoa, mas não a dele, e aí quando ele foi lá já tinha sido confirmado automaticamente. Quando dá 45 dias, confirma automaticamente. Ele já tinha um comprovante de residência, entre aspas, né? Porque quando ele saiu daqui, ele abriu a conta naquele banco virtual, que todo mundo usa, o N26, então Sim. Ele já tinha o cartão dele que foi enviado para lá, ele já tinha o comprovante de residência lá, para confirmar a residência dele. E só aproveitando o adendo aí, ó, quem quiser fazer a conta no N26, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link, que é o nosso link, para você se inscrever lá, fazer sua conta no N26, e assim todo mundo ganha. Então bora, Gabi. Então, e aí daí ele ficou lá, o processo correndo, eu dando todo aquele suporte, porque ele sozinho, ele chegou lá, ainda estava quente, aí era tranquilo, ia sair, andava e tal, não sei o que, aí foi passando o processo, foi vindo frio, né? E tudo aquilo que vem junto com o frio, né? Chuva, depressão de ficar dentro de casa, e o processo que não andava, e oficial do Comune que não dava resposta nenhuma, entrou de férias, sumiu. E aquele desespero básico, né? E o medo do dinheiro acabar. E tendo que fazer provisão para enviar mais dinheiro e tal. Mas assim, aí os problemas mesmo apareceram, foi mais pro final. Foi assim, na reta final do processo. E o que aconteceu na reta final? O que aconteceu? Vamos lá. A oficial tinha entrado de férias e tinha mais ou menos deixado combinado, quando eu voltar, já vou te chamar para você assinar. Beleza. Quando estava tudo certo, ele crente que ia para assinar, chegou lá, descobriu que a oficial, ao invés de pedir a ANR pro consulado aqui do Rio, pediu para São Paulo. Nossa. Ou seja, crente que estava assim, tudo ok, um documento que demora um certo tempo para ficar, e ele já no desespero, ele chegou em agosto, isso já era dezembro, ainda ia pedir NR pro consulado aqui do Rio. Aí começou o desespero. Beleza. Daqui a um pouco, a gente veio descobrir que lá na Itália, o hábito deles é diferente do nosso. O filho nasce, o marido espera a esposa se recuperar e vão os dois juntos até o cartório registrar o bebê. E aí, aqui no Rio não é assim, né? A mulher tá lá, ainda na maternidade, o marido pega os documentos, vai lá, registra, faz o que quer. Gabi, se quiser atender, pode atender. Aí a gente não faz quero, não, eu tô tentando tirar o volume. Deixa eu tirar aqui o volume. Pronto, que agora ele pode ficar tocando aí, eu tô vendo que não é nada de importante, não precisa atender. Então, o que acontece? Aqui não é hábito fazer isso. Então, ele quando foi, naturalmente, né? A gente tem 2 filhos menores, já levou toda a documentação para já fazer o processo deles 2. Foi um processo só de tudo. Só que aí precisava da tal da declaração de maternidade. E a gente não tinha feito essa declaração de maternidade, a gente não sabia que precisava, porque foi um dos
tropeços da pessoa que fez a assessoria pra gente, que insistiu tanto que a gente tinha que enviar os documentos antes, a gente fotografou, escaneou, mandamos tudo e não foi nada dos documentos analisado, porque se tivesse sido analisado seriamente, teriam visto que meu nome não estava lá como declarante do nascimento deles. Então, corre pro cartório fazer declaração de maternidade, que na verdade... como o oficial do Comune que deu entrada no processo dele estava em férias, a pessoa que substituiu falou, manda ela fazer à mão, registra, reconhece firma, manda para cá que eu vou anexar o processo e depois a gente coloca a original. Correto. Aqui só para o processo andar. Porque é um detalhe, meramente, eu tô vendo, eu tive que fazer a declaração dos dois, dizendo que eu não era só eu era a mãe biológica deles e que atestava o nascimento deles, com o número de documento, com tudo. E enviei para lá. Aí esse pedaço foi. E aí aguardar chegar a NR, e aí ele já estava no desespero, já era véspera das festas de fim de ano, ele louco para voltar, com medo de tudo, né, dar errado, já estava a ponto de desistir. Ele falou, eu vou embora pro Brasil. Quando tiver isso tudo pronto, a NR tiver chegado, tiver tudo ok, em janeiro eu volto e concluo o processo. E aquilo foi assim, se você visse a gente falando, parecia assim a depressão, morreu alguém, porque era todo o nosso sonho, tudo aquilo que a gente tinha investido, por causa de um detalhe bobo, ia por água abaixo. Dá uma melada, né? Porque ainda corria o risco dele voltar para o Brasil e acabar desistindo, né, de voltar para a Itália. E depois de, tanto tempo passado, tudo que a gente fez, tudo que se gastou, né, acabar não concluindo o processo, ele estava, assim, frustradíssimo. Aí a gente decidiu, vamos comprar passagem para eu voltar para o Brasil. Porque a passagem dele ainda tinha isso. Quando ele comprou a passagem de ida, ele comprou com a volta dentro dos 90 dias, eram 81 dias dele para passagem de volta. E aí, como foi tarifa promocional, a gente conseguiu uma promoção, não pôde remarcar. O valor para eu remarcar saía mais caro do que comprar uma passagem nova. Sim. Então a gente perdeu a passagem. E aí comecei a busca de passagem para ele vir. E assim, já certo de que ele ia vir sem resolver, mas ainda tinha assim, eu ainda estava muito inconformada. Ele não vai voltar sem isso, não vai voltar. E eu protelando e procurando. Por fim, compramos a passagem dele para o dia 24 de dezembro do ano passado. Na verdade, ele saiu 23 da Itália. Chegou aqui no Brasil, chega até a me arrepiar, 24, eram 9 horas da noite da véspera da virada de Natal, eu estava no aeroporto pegando ele, tava eu e as crianças lá para buscar ele, chegando. E aí, quando foi assim, na semaninha, a oficial liga e falou assim, chegou a NR, vem assinar. Oh. Aí ele correu para lá, assinou. Tem vídeos dele, assim, é emocionante. Ele mostrando as certidões, né? Tudo em italiano. Inclusive a nossa certidão de casamento já transcrita também. Tudo em italiano. E aí deu entrada, conseguiu fazer a carta de identitar. Ele só não conseguiu, que aí realmente não tinha como resolver, foi fazer o passaporte. Porque como ele declarou que tinha 2 filhos menores, precisava da minha autorização lá para a emissão do passaporte. Sim. E aí ele não conseguiu emitir. Isso daí é uma coisa muito legal que assim, dá para ver que você contando, você se emociona. Sim, porque foi sinistro. Foi uma sensação, parecia que eu estava dando à luz a mais um filho nosso, sabe? É tão emocionante quanto, porque foi muito, muito sofrimento, muito. E ele foi para lá quando? Só pra gente ter uma ideia. Ele embarcou aqui 21 de agosto do ano passado. Então 21 de agosto para dezembro, até que teoricamente foi um período, vamos dizer assim, curto. Mas... Sim, mas que a gente já tinha mais ou menos perdido as esperanças, porque os documentos fundamentais, a NR e esse documento que precisava declaração de maternidade, a gente falou,
A oficial do Comune já não queria. A mulher saiu de férias no meio do processo. Eu lembro que eu ainda falei para ele assim, a Males que vem para bem. Vai que ela precisava se afastar para que o teu processo andasse. E de fato aconteceu. Exato. Foi a outra substituta que conseguiu. A gente já tinha mandado e-mail pro consulado aqui, o consulado não respondia e-mail. Aqueles respostinhas padrão, né? Nossa, você não faz ideia. Você não faz ideia. E deixa eu te perguntar assim, dentro de todo o processo dele, o que você estaria como um ponto positivo e um negativo? Positivo? Positivo teve o nosso casamento, né? A gente talvez não tivesse casado se não fosse o reconhecimento da cidadania, a gente estaria até hoje na união estável. Isso foi legal, porque é bacana, né? Eu curto muito essas coisas, embora não tudo, tenha... Né? É como se colocou tudo nos eixos, sabe? Aquelas coisas que a gente vinha protelando de fazer, acabou colocando nos eixos. A gente já estava, na verdade, se for contar o tempo de namoro, são 24 anos juntos. E a gente tem 1 ano e pouco, foi em maio do ano passado que a gente casou. Tem 1 ano e pouco de casado de verdade com aliança no dedo, entendeu? E de negativo, o que você tira assim, de negativo? Assim, de repente, não sei, a questão da assessoria teria analisado melhor? O que você pensa? Sim. Olha, eu cheguei a ver até, na época, eu falei pra ele assim, larga essa mulher, vamos catar outro lugar. E eu já tava procurando, entrando em contato com outras assessorias pra ele mudar de lugar lá. Mas aí, assim, era sempre aquela coisa assim, aí dava um passo pra frente e aí tudo muito moroso, sabe? Ela não era aquela pessoa 100%, pra você ter uma ideia. Pegou ele, largou na casa e foi embora. Ele não sabia onde era nada. Não. Aí, num dia levou pra fazer uma coisa, no outro dia levou pra fazer outra. E eu ficava pra ele, pô, não fica esperando não, vai lá, tenta falar com o oficial do Comune. Pô, eu fico vendo nos vídeos, todo mundo fala pra não ficar esperando não, vai lá, fica em cima da mulher. Ô, Gabi, e aí... E sem te cortar assim, mas basicamente, dentro disso tudo que vocês viveram, que dica que você daria para quem está indo agora? Que eu acho que é a dica assim, principal, porque você vê que tem todo o processo, é o que eu falo assim, todo o processo de cidadania, ele engrandece muito a pessoa. Ela cresce de tal forma que assim, é absurdo. Eu vejo isso por mim, quando eu reconheci, e eu vejo por todas as pessoas. E aí, lógico, você vai tirando pontos positivos, pontos negativos, mas de tudo, fechando aí. Aquele ponto, aquela dica assim que você fala, ó, isso você precisa seguir à risca, para você não cagar, literalmente. Eu acho que o principal de tudo é sair daqui com toda a documentação pronta, revisada, trivisada, tudo organizado, para não ter problema lá. Porque uma vez lá, tudo fica mais difícil aqui. Por exemplo, dar entrada num processo de retificação se tivesse alguma coisa errada em uma certidão. Eu não poderia fazer por ele. Tem que ser ele, que ele é o descendente. Sim. Né? A menos que ele me deixasse uma procuração. Mas aí até fazer procuração são mais gastos. Eu acho que você analisar... assim, a gente depois que passa pelo processo, a gente descobre que assim, dava para ter feito sem assessoria. Né, se a gente tivesse estudado um pouco mais, ou talvez assim, hoje, passado pela experiência do que foi a assessoria, talvez eu arriscasse fazer sozinha com ele, entendeu? Certo. Mas assim, com uma assessoria bem preparada, eu acho que te dá um conforto e uma tranquilidade muito grande. Pessoas que de fato saibam o que estão fazendo e sejam sérias em relação a isso. E qual foi a região? A região que ele fez? Não vou falar assim, Comune, porque de repente pode gerar alguma coisa assim. Ele fez na Toscana, foi na Toscana. Na Toscana, legal. Foi na Toscana. Maravilha. Foi na Toscana. Mas não tem problema nenhum não, se você quiser. Bom, foi próximo a Lucca.
A cidade principal era Lucca. Não foi no comune de Lucca, foi numa provínciazinha vizinha. Próximo, legal. Mas foi próximo a Lucca. A cidade que era base, assim, para fazer tudo, cidade maior, era Lucca. Maravilha. E fala para mim agora uma coisa. Você conheceu a cidadania, toda a parte do Brasil, foi para a Itália, e depois seu esposo voltou para o Brasil. Quais são os planos de vocês? Eu converso muito com você, assim, eu vejo a Gabi, ela é meio pirada. A gente tinha colocado uma ideia no canal ali de colocar músicas para ajudar o pessoal que está estudando, e aí todo dia ela vê no meu WhatsApp, vi essa música daqui, a novidade, não sei o que lá. Então, assim, ela vive esse contexto Itália, entendeu? E aí você vê que seu esposo volta para o Brasil. Quais são os planos? Continuar no Brasil? Ir para a Itália? O que vocês pensam disso daí? Não, então, o que acontece? A gente tem fatores que fazem com que a gente fique um pouquinho mais preso aqui, porque por conta da minha sogra, por exemplo, que é idosa, né? Então tem sempre aquele elo de sentimento que prende a gente. Em contrapartida, tem toda essa situação do país hoje em dia, do desemprego, que a gente não consegue trabalho bacana, né? A questão da segurança. Eu já passei por situações muito drásticas, entendeu? Complicadas mesmo, de perigo de vida. E isso tudo te impulsiona muito, principalmente quando você tem filhos, né? Então, assim, a gente pensa muito no futuro das crianças, né? Crianças, assim, o mais velho é um rapaz de 17 anos. Mas para mãe e papai é criança. É o bebê da mamãe sempre. Então, assim, isso contribui muito. E quando a gente entende que uma vida na Itália ou na Europa parece que te trata com muito mais respeito do que a vida que você tem aqui, porque você tem um acesso a uma escola gratuita, você tem uma saúde de qualidade, sem você precisar pagar um plano de saúde exorbitante, que no final das contas você para num hospital que é quase um hospital público, embora você esteja pagando um plano de saúde caro. Você tem a segurança que você pode andar livremente na rua, você pode pegar teu celular, você pode abrir tua bolsa, e que, assim, muito pouco provável de alguma coisa te acontecer, né? Você tem uma moeda que é valorizada, você vive, você não sobrevive como aqui. Sim. Então isso tudo impulsiona. Então a gente tem um sonho muito forte, muito presente, e os planos para ir. Mas ainda vai levar um tempinho, não é uma coisa para amanhã não. Mas a gente está andando, né? Enquanto isso, tem os fatores que seguraram as coisas aqui por conta dessa pandemia, o consulado fechado, então ele conseguiu fazer a transferência do AIRE, isso foi feito. Então agora a gente precisa esperar abrir o consulado para tirar os passaportes dele e das crianças. Tirou os passaportes, aí a gente está assim, relativamente com tudo pronto. Precisa grana para ir, né? Pra ir, né? Desfazer das coisas aqui e ir. Sim. É basicamente isso. Legal. E assim, é muito... A ideia, só para concluir, a ideia é a gente talvez conseguir fazer isso no ano que vem, porque aí o meu mais velho vai terminar o ensino médio lá. Legal. Porque tem uma diferençazinha de um ano no período escolar. No calendário escolar lá. E aí ele já vai estar lá para concluir isso, sem precisar ficar estudar novamente um ano que ele já estudou aqui. Né? Então a ideia é mais ou menos essa. E sobre essa mudança, Brasil para Itália, que agora é um tema que, assim, nem é tanto o tema desse vídeo, mas é uma coisa que a gente entrou em gatilho. Muitas pessoas têm, sei lá, aquele medo do idioma e tudo mais. Como que você vê isso para os seus filhos? Porque basicamente eu já sei que você fala, seu esposo também começa a dar uma agilizada, mas e para as crianças, assim, essa mudança? Sair do Brasil, deixei minha família, meus amigos, como que você espera que seja isso? A minha caçula, ela é muito descolada em relação a isso. Ela no começo ficava assim, eu não vou ter amiga,
Aí daqui a pouco ela já parava e falava assim, não, mas eu faço amiga nova, né? Se eu mudar de escola, eu não vou ter que fazer amiga nova? Então... E ela é muito... enquanto eu tô estudando, ela baixou Duolingo no celularzinho dela também. E ela ouve as músicas e canta comigo e gosta de participar de tudo que eu acompanho da Itália. Então, eu acho que ela vai ser mais fácil. O mais velho, por já ser adolescente, é um pouco mais relutante. Tem uma namoradinha aqui... Isso pesa, né? Mas, assim, tenho certeza que ele analisando em relação a uma perspectiva de futuro, de vida, do que vai ser o futuro dele daqui para frente, tenho certeza que ele é meio avesso. Ele fala inglês e o italiano, ele é meio assim, eu acho que ele fica meio assim... porque minha mãe é o tempo inteiro falando disso, então ele fica meio relutante. Mas eu acho que eu acho que todos dois vão se dar bem. Tem a cabeça muito fresca, muito fácil de aprendizado, né? E eu acho que vai dar tudo certo. Eles são... Eu não posso nem dizer que são crianças, né? Porque uma criança, o outro não é. Mas, assim, são jovens e com a cabeça muito aberta, e eu acho que vão curtir. No final das contas, vão curtir, vão entender o porquê disso tudo. Exato, vai entender, principalmente vai ver as diferenças, eles vão ver ali. Uma coisa que eu falo assim, não é nem tanto de você, é uma coisa palpável, que você consegue... Exatamente. Esse fato, eu falo assim, dos principais fatores que fez eu e minha esposa mudar do Brasil é muito essa questão da segurança. Também passei por um problema muito grande de ser assaltado no Brasil e tudo mais. E aqui, não nesse momento que está de pandemia, que basicamente hoje, né, a Espanha, a gente está falando aqui em dezembro de 2020, hoje a Espanha está aí com um toque de recolher, 11 horas da noite, mas antes, a gente saía ali 2 horas da manhã, que eu chegava do trabalho, ia para um bar, ficava ali, sabe, na calçada, tomando uma coisa que sem problema algum. Sim! O meu marido, quando estava lá fazendo o processo dele, ele ia de bicicleta, era, sei lá, 7 quilômetros, 8 quilômetros de distância da cidade grande até onde ele estava, onde era a casa que ele estava, de bicicleta, de madrugada. Ele gravava vídeo e mandava pra gente, assim, andando nas ruazinhas lá, cheio de cemitério, na rua, sabe? E assim... tranquilo, e aquela coisa que vai na esquina, tem lá um lugar onde você enche a garrafa d'água de graça. Água, leite. Aqui no Rio a gente negócio... tá com um monte de lugar aí, um calor de 40 graus, cheio de lugar, às vésperas de Natal, sem água, entendeu? Sim. Pô, e seu marido, o que ele sentiu dessa experiência? Itália, quando ele voltou pro Brasil, assim, o que ele falou? Lógico feliz por causa da família, mas tipo... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, olha, ele tava com muita saudade, muita. Porque foi assim, a primeira vez que ficou distante assim. Tinha feito já trabalhos viajando, mas aqui dentro do Brasil, né? São Paulo, coisa rapidinha, tá aqui no Rio de volta. Mas ficar distante assim, tanto tempo, foi a primeira vez. E aí ele tava com muita vontade de voltar. E aí ele ficava falando lá, saudade do pagode que tem do lado de casa, entendeu? Apesar da gente detestar. Saudade assim, porque queria voltar para casa. Não saudade de fato do pagode, entendeu? Agora a gente passa na rua aqui, tá lá rolando o pagode, e ele fala assim, ai meu Deus, eu quero ir embora. Não aguento isso aqui, que povinho. Entendeu? Então tem muito essa contradição. É porque a gente é muito sentimento, né? O brasileiro em geral é muito sentimento. Sim. Então quando tem muita coisa envolvida ainda, né? No processo todo da mudança de país. E tem o medo. O medo se alia a esse sentimento para segurar a gente, né? A gente tem que ser muito focado para romper isso e conseguir. Exato. Né? E a gente não tá indo só nós dois. A gente tá indo levando 2 crianças. Então, assim... Requer uma organização muito maior. Muito maior. Não é simplesmente muito aquilo, vou sair com uma mala de 10 quilos aqui nas costas e tô indo, vamos ver o que dá. Não é muito diferente. Não é. Gabi, não é.
E pra gente finalizar esse vídeo aqui, o que você, as suas considerações finais, aí, o que você quer deixar para o pessoal que está indo reconhecer cidadania ou que está buscando a documentação, o que você deixa como mensagem, basicamente? Não, a mensagem é meio ligada àquilo que você perguntou do ponto que eu achava mais importante, né? Façam tudo com tranquilidade, façam tudo com tempo, não façam nada com tempo corrido, com data apertada. Faz com calma para fazer certo. Porque vai dar certo. Se você chega com tudo certinho lá, vai dar certo. Muito pouco provável que dê errado. É tudo muito gratificante, né? Porque o reconhecimento da cidadania, eu falo do lado italiano porque é o que eu vivi. Eu não sei, acredito que os portugueses sejam a mesma coisa, os espanhóis, eu não sei. Mas o povo italiano é um povo de sangue muito quente, assim, muito... como é que eu vou dizer? É muito enraizado, eles são muito raiz, eles são muito ligados à terra deles, à língua deles, né? E isso tudo é muito... como é que eu vou dizer? É muito caloroso, aquece o coração, embora todo mundo diga assim, italiano é meio grosso, é meio, né, não gosta muito de papo, mas é muito coração. Eles são no começo, assim, né? Depois que você faz amizade, eu lembro quando eu tava reconhecendo a cidadania, tinha uma pracinha, né, perto da casa, e direto eu ia ali. Aí eu encontrei um senhorzinho lá, a primeira vez o senhorzinho tava na dele, fiquei na minha também e tal. E foi ele que eu cheguei, eu falei, preciso treinar italiano, eu vou chegar nesse senhorzinho. Não, primeira vez foi meio assim, chato e tal, mas depois virou um amigo, eu ia lá todo dia pra conversar com ele, assim, sabe? Aquele negócio. É muito bacana, cara. Cara, é muito legal e você vê, assim, você sabe, né? Eu só ouço rádio italiana, eu busco filme italiano, todos eu devoro, mesmo que seja assim, se passa na Itália, na Irlanda e nos Estados Unidos. Eu vejo porque tem um pedacinho da Itália ali. Então eu sugo tudo, assim, porque é aquela coisa, eu escolhi fazer a imersão disso. Eu não tenho a Itália no meu sangue, entendeu? Mas eu enfiei lá, eu peguei uma seringa e eu tô injetando em mim. Exato. E aí eu busco tudo, porque realmente é quando tem essa coisa toda, né? Os laços familiares, a união de um povo, né? Agora você está vendo como durante essa pandemia, a união de uma nação verdadeiramente. As pessoas respeitam os protocolos, as pessoas se comovem com a dor do vizinho que teve Covid, os hospitais cheios. Eu via imagens que me deixavam muito comovidas, de caminhões saindo com caixões para enterrar, de um monte de gente. Então, assim, esse sentimento deles me é muito simpático. Eu consigo me enxergar vivendo aquilo ali, entendeu? Legal. Eu acho tudo muito bacana. Eu vejo cada cantinho, sabe, assim, de um perfil ou outro que eu sigo, um detalhezinho, uma besteirinha que eu... Porra, sabe, eu quero isso. Sim, entendo bem isso. E aí eu me identifico muito, sabe, assim, é muito, muito bacana. Muito Legal. Bacana. Eu acho que quem tá afim abraça de verdade a causa e vai com fé, vai com vontade que vai dar certo e vai ser muito gratificante. É isso aí. É aquele negócio que eu sempre falo, você indo correto, com os seus documentos corretos, se organizando financeiramente, principalmente psicologicamente, porque assim, cada 10 pessoas que eu converso, 9,5 falam isso daí. A questão que mais pega no reconhecimento é a questão psicológica. É brutal, realmente. Mas do resto vai que vai, assim. Gabi, vai! Você quando a pessoa tem alguém, né? Como você, por exemplo, que é a tua esposa, eu tava aqui, eu acho que assim, se a gente vive realmente uma união, a gente tem que estar aqui dando suporte e dando a base. Tem muita gente que tava lá, quando o meu marido reconheceu, que era garotada jovem, e que aí viajava, reconheci, amanhã tô indo pra Inglaterra, amanhã tô indo pra Espanha, então
estão lá até hoje, viajando. Eu fico assim, gente, como esse povo vive? Sabe? Aí eu fico pensando, vão passar Natal aonde? Não tem família, não tem ninguém. Sabe? Assim, pra gente que tem esse laço, é meio difícil entender isso. Agora, eu acho muito legal quem é o cônjuge dar esse apoio, porque é fundamental. É uma coisa muito interessante. Você nesse vídeo passando o seu lado que ajudou seu esposo, e eu basicamente que estava na Itália tendo a ajuda da minha esposa. Assim, minha esposa também foi fundamental, assim, sabe? Toda essa questão, basicamente, pô, tô precisando disso daqui. Eu cheguei em uma época ali que o dinheiro começou a faltar, literalmente. Sim. E aí minha esposa no Brasil ali, fazendo gato e sapato, trabalhando em 2 empregos para tipo, ajudar. É uma coisa que é muito interessante. Mas, Gabi, de coração, foi um prazer muito grande falar com você. Te conhecer assim pela primeira vez, a gente sempre conversa por WhatsApp, por áudio, fala horas e horas ali. Mas muito obrigado por estar participando. Você é a primeira, é a nossa cobaia nesse quadro aqui. Tomara que tenha ficado legal, porque eu tava meio tensa, eu tava meio nervosinha. Relaxa, isso daí vai, com toda certeza, vai ficar bem legal. Muito obrigado e assim, muita sorte para você, para o seu esposo, para as crianças, que vocês realmente venham para cá, venham vivenciar esse mundo. Não é que é uma coisa que assim, é totalmente perfeita, diferente do Brasil, Itália, Espanha, Europa, enfim, mas tem. Quem vem pra cá, sabe, é totalmente diferente. Por isso que é sempre legal deixar esse gostinho na boca da galera, porque... Não, e é o que eu falo pro meu marido e falo pros meus filhos. Pode ser que dê tudo errado, a gente pegue as malas e volte, mas a gente tem que experimentar. Vocês têm que conhecer o que é um outro mundo. Tem que conhecer. Tudo na vida, né? A gente tem que, antes de falar não deu certo, não gostei, não, tem que provar. Tem que provar, tem que sentir um gostinho pra falar, realmente, aquilo ali. Sim. Mas é isso daí. Muito obrigado e ótima sorte aí. Foi um prazerzão. Show de bola. Vocês também, boa sorte na vida aí. E quem sabe, daqui a pouco a gente tá se esbarrando por aí. Com toda certeza. Quando você vier pra cá, você tem meu número, a gente vai conversando. Vamos fazer uma visita. Nossa, um prazer. Sim. Até lá a gente vai se falando. Vai, com certeza. Tchau, Gabi. Muito obrigado. Valeu, um beijão. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Beijo. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que nós trouxemos para vocês. Aqui do lado tem 2 vídeos para vocês continuarem no canal. Lembrando, se inscreve no canal, ativa as notificações se ainda não for inscrito, deixa o like aqui e se você quiser, coloca um comentário também. É muito importante para a gente saber o que você achou do vídeo e quais são os próximos vídeos que vocês querem aqui. Muito obrigado e até um próximo. Fui!